temperatura, né? Como a gente está nesse momento aí de falar de mudanças climáticas, de ondas, ilhas de calor, né? Então, o quanto é importante esses projetos de manejo de espécie exótica, de plantio de árvores nativas, né? Que a gente sempre está fazendo aí, tá? Então, nesse primeiro momento, eram esses pontos que eu queria falar. Obrigado. Não tem nenhum outro registro de interessado na fala dos conselheiros no momento, presidente. O seu microfone está desativado. Perdão. É que para não dar ruído, então eu desliguei o microfone. Então, não tendo mais conselheiros inscritos, vamos por terceiro item em pauta, a votação da ata da reunião ordinária de 28 de abril de 2026. Precisamos colocar em votação a dispensa da leitura da ata. Então, vou colocar a leitura, a dispensa da leitura. Os que forem favoráveis à dispensa da ata, permaneça como estão. Não havendo manifestação, está dispensada a ata, então, da leitura. Então, agora nós vamos colocar em votação a ata da reunião ordinária de 28 de abril de 2026. Os conselheiros que forem contra, que se manifestam ou permaneça como está, e pode se manifestar, inclusive, pelo chat. Não havendo nenhuma movimentação, está aprovada a ata da reunião ordinária de 28 de abril de 2026. Quarto item de pauta, apresentação dos avanços do comunicação educoambiental. Quem vai fazer é o Vogel? Secretário, é isso. Então, Que a gente sempre está trazendo aqui os avanços. Infelizmente, essas 2 últimas semanas a gente não conseguiu fazer a reunião da Câmara Técnica, mas só pontuar que a gente tinha um material. Opa, tá ruim minha. O material, a cartilha, né, que a gente tinha elaborado na Câmara Técnica. E aí, secretário, nós conseguimos imprimir 532 unidades com TAC também. E muito bom. dessas 532, nós entregamos 100 na abertura da CEMEIA. Essas Que são bom. cartilhas, né, como eu tinha apresentado na outra reunião, para a educação infantil. Né? Então, ela é bem lúdica, tem algumas, são imagens, fizemos uns joguinhos e tal. Então, a equipe técnica da secretaria ajudou, montou essa cartilha, né? Eu levei para a Câmara Técnica, e a gente já tinha ideia de fazer essa cartilha, mas quem fez foram os técnicos da Coordenadoria do Verde, e aí aprovado pela Câmara Técnica também. Aí a gente conseguiu um termo, né, para impressão dessas cartilhas. E aí, na Semeia, eu queria só compartilhar minha tela rapidinho de novo. Eu vou compartilhar o link aqui também. Então, na abertura da CEMEIA foram distribuídas essas cartilhas, tá? Para as crianças aí de 2 escolas que foram visitar, né, o CEA, e aí a gente já distribuiu para os professores, para os alunos. Eu vou compartilhar o link da notícia aqui, tá? Da abertura da CEMEIA. Então já foram 100 cartilhas, né? A gente ainda tem 430 e dentro da Câmara Técnica a gente tem o objetivo de elaborar mais uma cartilha aí com informações para moradores, né? Então a gente está avançando com essas ações. Outra questão é com relação aos portais, né? Nós tínhamos 2 portais aí Uhum. para implementar, que a gente já tinha indicado num termo de ajustamento de conduta. O compromissário ele entregou já esse projeto para a gente, né? Eu mandei previamente para a INDEC para aprovar aí as alturas, largura, e tal. A INDEC já deu uma validação. E hoje eles me entregaram esse projeto final com a RT do engenheiro, que aí eu vou colocar no SEI, encaminhar para a INDEC oficialmente. E,
E aí, tendo a aprovação da Indecker, mais uma semana aí a gente consegue instalar as duas primeiras, tá? E aí ficou uma na entrada da CAN 127 e a outra na entrada da Estrada das Hondurinhas, tá? Então, esses dois o secretário já até tinha falado na outra reunião, né, secretário, Sim. desses dois portais, e agora avançou. A gente caminhou aí para instalação, né? Eles fizeram um layout. Eu até tenho uma prévia aí, né? Que ainda falta aprovação desse projeto, mas deixa eu abrir ele aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Eles fizeram, né? Onde a gente tinha sugerido. Então já tem um croquisinho aqui da entrada da CAN 127 e da Estrada das Andorinhas, né? Que é o outro portal. E eles usaram toda a identidade visual, vai ser exatamente como é o nosso material, como é definido para a APA de Campinas. E aí, esse material aqui eu vou incluir no SEI, né, junto com a RT do engenheiro. E aí vamos acompanhando a tramitação aí de aprovação, tá, desses portais e a instalação, e eu vou informando aqui, vou trazendo levo para a Câmara Técnica e depois a gente vai trazendo aqui para o conselho, tá bom? Então, esses eram os dois principais avanços aí que eu tinha para trazer. A Cláudia Smires pediu a palavra. Eu fico muito contente, né, que a coisa está caminhando, né, a passos largos, isso é muito bom. Eu só queria saber onde que é essa Estrada das Andorinhas, eu não me lembro. É lá na região do Carlos Gomes? Isso, que Ai, que liga. bom, legal. Deixa eu. É que tá pequeno aqui o mapa, Cláudia, mas é Não, um não, dos tranquilo, era só para acessos. saber, porque a gente, né, pensou em uma em Sousas, uma em Joaquim e uma lá. Mas se já prontamente já vai sair uma lá, que bom, a gente fica feliz de saber. Essa aqui embaixo é a CAN 127, né? Não, não. Aqui Não. é a. Eu tô com áudio, né? Aqui já é onde vai ser instalada a bolinha vermelha. Aqui é o. Tá vendo a estação aqui de Ah, elétrica tá. e tal? Aqui Perto de Furnas, né? Perto de perto de Furnas. Furnas, isso. Essa de Ah, legal. cima é onde foi pavimentado lá, né? E Tá. aqui no Portal das Andorinhas, na Estrada Ótimo. das Andorinhas aqui, né? Aqui em cima é a CAN É o 209 e limite, aqui né? É o embaixo. limite onde entra para a APA. Uhum. Isso, o azul é a APA, né? Então é o limite onde acessa. Do lado do Rio Atibaia. Isso, na ponte do Atibaia, após o Ai, rio que aqui. ótimo. Nossa, super bom. Super legal. Ficou muito E, bonito, gostei. E e outra aí no, coisa que eu ia perguntar, o que eu ia falar? Você falou dos portais e antes você e falou. das cartilhas, né? A gente Ah, propôs então, as fazer duas cartilhas. Será que cartilhas. você pode encaminhar para a gente para os conselheiros o PDF? Sim, sim. Eu Encaminha sim, a por gente tem favor. uma pasta compartilhada entre os membros da CT, mas eu mando o PDF para vocês olharem, não Isso, tem problema manda não. sim. Agora a gente Ótimo, vai montar outra, né? Fazer mais cartilhas para. ótimo. Não, a equipe que formou ali na Câmara Técnica tá de parabéns, viu? Vocês, assim, o Daniel, pessoa super bacana. Então, assim, parabéns, viu? A gente está contente. E, assim, eu gostaria só de ver se porque a gente não está criando novas câmaras técnicas, são as que já existem, né? E numa última reunião, eu coloquei da gente estar resgatando a Câmara Técnica de Desenvolvimento Econômico, de desenvolvimento sustentável, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu gostaria muito de estar, porque como os conselheiros, com a nova gestão, muitos já não fazem parte do conselho, eu gostaria também depois da gente poder estar resgatando para começar também a fazer essa Câmara Técnica, que a gente está no momento ímpar da APA, né? Então, eu acho que é um momento muito interessante da gente estar discutindo e trazendo, né, essa importância que é o desenvolvimento sustentável da APA, tá? Então é isso. Obrigada.
Então, vamos agora para o nosso quinto item de pauta da Defesa Civil, Operação Estiagem. A Elô vai fazer a apresentação para nós, Elô? Isso mesmo. Boa, secretário, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Secretário, bom retorno de férias. Mariela, parabéns mais uma Obrigado. vez. Muita felicidade Obrigada. de ter você coordenando. Eu vou compartilhar a tela, mas antes só contextualizando, né? A gente vem, ao longo dos anos, evoluindo na Operação Estiagem. Essa época do ano de tempo seco, a gente tem muitos problemas com queimadas na cidade, e em especial na APA, que é, né, nossa maior riqueza em termos de fauna, em termos de floresta, que a gente precisa preservar. Então, a gente, enquanto Seclimas, tem puxado para as discussões da Operação Estiagem a necessidade de ter um olhar diferente para a APA, um olhar mais próximo, um olhar mais apurado, porque, claro, tem outras áreas importantes na cidade, né, que são observadas, mas a APA sofreu muito já. A gente sofreu muito com incêndios, e o ano passado aquele incêndio no Pico das Cabras, que culminou com a instalação do reservatório. E para a operação desse ano, a gente está partindo para uma parceria com o governo do estado e os municípios de Itatiba e... Ai, peraí que travou aqui minha tela. Peraí. Tela. Isso aqui, compartilhar. Ai, conseguindo ver? Itatiba e Morungaba, para fazer uma vigilância mais apurada da região da APA Campinas. Então, a gente retoma não, né? A gente nunca parou, a gente segue fazendo monitoramento por satélite do INPE. O INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele monitora o território e encaminha para a Defesa Civil, 24 horas por dia, de segunda a segunda, todos os focos de incêndio. As equipes da Defesa Civil vão presencialmente vistoriar esses locais, aplicam um checklist que foi elaborado pela Seclimas em parceria com eles, para identificar se houve infração ambiental. Havendo infração ambiental, a fiscalização ambiental aplica a multa e a equipe do VOJO celebra o TAC. E é com esse dinheiro da multa e dos TACs que a gente vai reinvestindo nas nossas operações de prevenção às queimadas. O que mais que a gente tem agora, né? A gente segue com o monitoramento da umidade relativa do ar. Foi criado um comitê para alerta antecipado de multirriscos climáticos, multirriscos de saúde, e hoje a gente discute esses parâmetros. Então, assim, a umidade relativa do ar entrou em estado de alerta, o que a gente faz? A gente fecha escola? A gente fala para as pessoas não fazerem atividade ao ar livre? Da mesma forma, o monitoramento de altas e baixas temperaturas com os parâmetros. E aí, com base nesses parâmetros, a gente vai desencadeando ações de resposta dentro da operação estiagem. Então, assim, a umidade relativa do ar está baixa. A gente sabe que tem chance de ter mais queimado. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer vistorias preventivas nas áreas prioritárias, a gente vai fazer monitoramento, a gente vai usar aqui, ó, drones. A gente está com uma parceria, então, dos 3 municípios para fazer vistorias com drones quando entrar no estado de atenção da URA e quando entrar alta temperatura, para que a gente consiga pegar o foco de incêndio logo no início. O que mais? A gente adquiriu um drone de um modelo super tecnológico, que ele focaliza fontes de calor, ele detecta onde ainda tem foco de calor. Então, não tem mais fogo visível. O que a gente vai fazer? Vai voar o drone. Porque se a gente pegar que ainda tem foco, ele pode ter uma reignição. Então, a gente vai lá e apaga antes dele voltar a queimar. Então, essa foi uma aquisição para a operação desse ano. As viaturas da Defesa Civil de Campinas, elas já tinham, né, essas bombas de combate a incêndio, várias adquiridas com o PROAMB, naquele ciclo que eu falei, né, de multa, TAC, e a gente reinvestindo. Agora, Itatiba e Morungaba também colocaram as bombas nas viaturas para poder apoiar o Corpo de Bombeiros. O
reservatório de água de reuso lá no Pico das Cabras. Agora, ele também pode ser utilizado pelos outros 2 municípios, mas sempre, né, solicitando a Defesa Civil de Campinas que controla o uso dessa água. Então, eles estão agora com uma parceria mais afinada, então as cidades vizinhas podem usar essa água para que o fogo também não chegue até a gente, né, para parar o mais rápido. Foi instalada uma câmera de monitoramento permanente para detecção lá no Pico das Cabras. A gente está em tratativas para instalar outras câmeras na região da APA, e aí essas câmeras, elas são integradas ao centro de controle e comando, então ele fica 24 horas por dia também, com pessoas monitorando o que acontece nesse local. A Guarda Municipal de Campinas se integrou à de Itatiba para vistorias, rondas, né, vistorias preventivas na região do Pico das Cabras. E a rede estadual, né, de radioamadores segue sendo nossa parceira. A gente está com uma antena repetidora instalada no Observatório Municipal para conseguir que a comunicação com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil, seja o mais rápido possível. Deixa eu achar vocês de volta. Além disso, a gente tem o caminhão, né, do Corpo de Bombeiros, que foi adquirido com o dinheiro do PROAMB, e o combinado é que ele passe a operação estiagem toda instalado ali na entrada de Souzas. Conversei com o comandante, com o capitão Bacin, né, do Corpo de Bombeiros, para ele confirmar para mim a partir de quando o caminhão vai estar lá. Ele ainda não me respondeu, mas ele respondendo, eu já informo a Mariela para ela informar aos conselhos, tá bem? É isso, obrigada. O Poggio pediu a palavra. Elô, não só parabenizar esse trabalho, você está mais à frente, aí você está em contato com o Sidney, né? Todo mundo se mexendo, e ele comentou, né, o que aconteceu em 2024, e nós temos aí, né, um El Niño, uma previsão de uma estiagem forte de novo para esse ano, e todas essas ações aí é para a gente né, estar mais preparado para a resposta, né, de um evento igual 2024. Inclusive, né, a gente identificou incêndios criminosos, então, que, né, você falou, a polícia ambiental está envolvida, né, a guarda municipal, então não é só combate a incêndio também, né, está envolvido as polícias, né, o exército pode dar apoio, então eu acho que essa articulação toda que você participa também vai ser fundamental para a gente enfrentar esse período aí que talvez tenhamos desafios, né? E contar com todos os conselheiros, com o conselho. A Cláudia sempre faz esse papel também de monitorar, de estar em contato no WhatsApp, da gente rapidamente acionar todo mundo, né? Para a gente. Desafios teremos, acho que problemas teremos, mas enfrentar da melhor forma possível, né? Você acompanhou de perto, né, Elô, todo esse trabalho aí em 24. Então, é isso. Acho que são respostas a tudo que aconteceu lá atrás, né? Essas dificuldades, o bombeiro falou isso, né? Andava quase 1 hora e meia para encher o tanque do caminhão de novo. E agora nós temos ali, né? A compra desse drone, eles fizeram até a demonstração de como ele funciona para monitorar as áreas queimadas e tal. Então, acho que é uma resposta importante para a gente passar por esse período aí, todos ficarem atentos, porque vai ser um ano atípico novamente, né? Jorge Alberto, por favor. Bem, primeiro, né, parabenizar a iniciativa da Secrima, né? Muito boa notícia, né? Eu sou do Colina do Atibaia, né? Todo ano a gente tem programa de incêndio lá, né? Por algumas um caracterista apontando por ser voluntário, né? Não é involuntário. E o que eu queria apresentar, Heloísa, né? É isso? É o seguinte, nós temos possibilidade, né, de fazer uma parceria com vocês, tá? Principalmente para proteger a Mata Ribeirão da Cachoeira, tá? Ok? O Rafael ainda não chegou, né, que é o presidente, eu sou um dos conselheiros no CONGEAP, em 2 pontos, né? O primeiro nós temos uma brigada de combate a incêndio dentro do Colina do Atibaia, tá?
nós podemos integrar um trabalho junto com vocês, principalmente em razão da nossa fronteira com a Mata Ribeirão da Cachoeira. E o outro ponto, nós temos já, isso está sendo implantado no sistema de monitoramento por câmara, no Colina do Atibaia, podemos negociar com vocês, né? É a possibilidade de monitorar os pontos fronteiriços conosco, né, em relação a incêndio, tá? Ok? Integrando imagem até em tempo real, tá? Porque a tecnologia evoluiu bastante, então é possível fazer essa portaria, né? Aí é o caso de contactar o Rafael, né, que já participou lá também, sim, participou, né, Claudio Meires. Então nós estamos abertos aí para conversar com vocês, tá? Tá ok? Nossa, Jorge, muito obrigada. Vai ser fundamental ter essa parceria. Como o Vogel falou, né? A gente precisa ter essa integração, porque só a prefeitura sozinha não consegue. Então, eu vou conversar com o Sidney para a gente marcar uma reunião e ir lá até aí vocês para a gente conversar e ver como a gente operacionaliza isso, porque vai ser fundamental. Muito obrigada. Bem, grato a vocês, tá? Ok. Presidente. Então vamos lá. Excelente trabalho, né, Elô? Isso aí. Trabalho em equipe é só sucesso e planejamento. Junto com os conselheiros que ajudam a gente aí a encontrar os desafios e superar esses desafios para que a gente tenha uma boa política de proteção da nossa APA, né? Não só da nossa APA, mas de todo o nosso território de Campinas. Então, agora, como a gente aprovou e inseriu na pauta o monitoramento de fauna silvestre, então gostaria de passar a palavra para o Rodrigo, que vai fazer a apresentação do monitoramento da fauna silvestre. Rodrigo, por gentileza. Boa noite, pessoal. Boa noite, secretário. Bem-vindo de volta. Iniciar parabenizando a Mariela. Parabéns, muito legal. Tamo junto, viu? E parabenizar também a Elô, sempre participando aí de projetos, de programas muito importantes, né? Sempre muito interessante ouvir ela falar também. Bem, eu queria já agradecer o Conselho por abrir espaço para a gente poder falar de um tema tão importante, né? E que a gente vem num empenho muito grande da Secretaria, começando a produzir alguns materiais. Ainda no ano passado, o secretário Adegas, subsecretária Marcela, né, sempre estimularam da gente propor aí soluções e tirar do papel soluções para a proteção da fauna silvestre. E nesse contexto, há mais ou menos uns 30 dias atrás, se tanto, foi instituído nas Climas um núcleo de conservação de fauna silvestre, que é um espaço para a gente tratar os assuntos relacionados à conservação da fauna de uma maneira transversal entre os departamentos, né? E conseguir, com isso, garantir que isso seja visto de uma forma muito cuidadosa em todos os processos das Seclimas. Então, nesse sentido, a partir da criação do Núcleo de Conservação de Fauna Silvestre, que é composto por veterinários, ecólogos, zoólogos, tem engenheiro ambiental, gestor ambiental, tem uma composição bem diversificada, a gente começou, e isso também quero agradecer aí o empenho de todos os técnicos da Secretaria que arregaçaram a manga aí para a gente ir para campo, instalar a câmara, enfim, fazer o trabalho de campo, né, para a gente ter acesso aos dados. Mas, enfim, a partir desse momento a gente começou a fazer o monitoramento de fauna silvestre, que eu vou apresentar para vocês, e o objetivo disso é a gente entender melhor essa dinâmica da fauna silvestre entre os fragmentos de Campinas e, especialmente, a gente avaliar a efetividade da implementação das passagens de fauna que a gente tem feito, né? Quais passagens estão sendo, vamos dizer, mais produtivas, as que não estão exercendo seu papel, por quê, né? Enfim, a gente começar a entender isso melhor para poder direcionar as políticas públicas e o investimento nessas passagens de uma maneira ainda mais efetiva,
Então, eu apresento por aqui, Mariela, ou você abre aí? O que você preferir. Quer que eu apresente para você? Você vai falando? Não, Ou se eu você posso quiser compartilhar compartilhar? aqui então. Eu Então, tá. vou abrir aqui então a tela, pessoal, e aí a gente vai falando sobre isso. Todo mundo consegue ver? Sim. Deixa eu ver como é que aparece maior aqui. Eu queria que aparecesse tela grande, mas dá para ver bem? Não, para a Dá gente para tá ver? bom. Sim. Ah, então tá jóia. Bem, então esse monitoramento aconteceu a partir da criação do núcleo, aonde a gente compôs uma equipe e cada um, dentro da sua possibilidade, colaborou para que isso acontecesse, né? Inicialmente, a gente trabalhou do ponto de vista conceitual de entender que instrumentos a gente precisaria ter, tecnológicos e também de trabalhar esses dados, né, de inserir esses dados para tirar informações que são relevantes para a conservação da biodiversidade como um todo, né? Uma vez que a fauna silvestre ela está envolvida nos processos de reflorestamento também, por meio da reprodução zoocórica, né? Então, inicialmente a gente trabalhou com planilhas, onde a gente possa alocar esses dados, e criou uma planilha que tem 5 abas especialmente aí, que vão desde o registro das imagens, os pontos de amostragem, a informação de cada câmera, o esforço amostral, e no final produzem um material. Aqui elas estão vazias ainda porque eu peguei as imagens que eu tinha antiga para montar a apresentação. E no final elas produzem um resumo que trazem algum direcionamento já para a gente em relação à fauna que está acessando essas passagens. E com esse material, a gente já começou a fazer alguns ensaios, ainda no Google Earth, mas mostrando o monitoramento de algumas espécies. Como, por exemplo, a gente tem aqui, num raio de 15 quilômetros, que é onde boa parte é a região da APA, a maioria dos avistamentos, dos aparecimentos de onça parda, né? Então a gente começou a georreferenciar esses dados e vai fazer isso, obviamente, de uma forma mais profissional, né? Mas para a gente ter uma noção se esse é um caminho que dá certo. Então esses dados vão ajudar a gente a entender não só a efetividade das passagens, mas também a dinâmica de algumas espécies que a gente entende como importante da gente estar monitorando. Hum. Eu vou abrir a apresentação de um outro jeito aqui, que essa não deu certo. Peraí. Ô, Mariela, você consegue me orientar como é que eu saio do compartilhamento aqui? Tem parar compartilhamento, logo acima ali, ó, parar compartilhamento. Peraí que eu não identifiquei. Saiu, né? Sim.
Tá, peraí Eu que eu vou também abrir. recebi aquele material desse jeito que você apresentou. Peraí, deixa eu abrir o outro. Aparece para vocês aí? Ainda não, ainda não. Ó. Compartilhe para a gente ver. Aparece a tela que eu tô vendo? Não, Ainda não. Você consegue compartilhar, Mariela? Que eu sou péssimo com essa coisa de consigo, mas o tecnologia. material que você me mandou é o mesmo que você apresentou, que tinha aquele risco no final. Não, então, peraí. Se você quiser mandar, Rodrigo, também, e aí eu vou compartilhando, a Mariela, a gente abre aqui. Peraí que eu vou encaminhar para você. Ele está aparecendo para mim, mas não abre para vocês, né? Pessoal, eu vou sair e entrar de novo aqui, porque não tá dando certo. Só um minutinho. Ô, Mariela, se até falar com a Cláudia aqui, a gente tinha conversado do manual de fauna, né, Cláudia? E depois eu posso propor até para o Rodrigo para a gente construir isso junto também, sabe, Cláudio? Essa experiência que você tem, esse material que você tiver, a gente levar, né? Claro, conversar com quem elaborou esse manual, né? Preservando os direitos autorais, e aí dar a cara da APA, né? Com a identidade visual. E a gente construir alguma coisa assim, né? Porque a gente já fez a cartilha ali para educação ambiental, vamos fazer uma cartilha que a ideia é para moradores, e talvez pensar isso uma cartilha de fauna. Que depois eu vou fazer uma pergunta para o Rodrigo, nós já conversamos sobre isso, mas depois eu vou fazer uma pergunta para ele também que vai entrar nesse tema. Então, viu? Eu já mandei para você, tá no seu zap já. E o Ramasco, né, que é o nosso parceiro, que é antigo conselheiro, que a gente, quando uma vez conselheiro, sempre conselheiro, né? A gente não chama de ex-conselheiro. E ele colocou à disposição para cópia, para citação, entendeu? Está disponível para utilizar os dados que ele colocou aí. É um trabalho bem sensível, bem bacana, né? Do dia a dia, né? Assim, quando você encontra um filhote de passarinho, o que você deve fazer. Então, vai estar bem bacaninha, bem prático. Então, assim, está à disposição para usar parte, o que quiser, tá bom? É uma contribuição, né, que o Ramasco fez, né? Ele mesmo, juntamente com uma bióloga, ele criou e colocou à disposição para reproduzir, para usar como fonte, está à disposição, tá bom? Bom saber, que aí eu já pego, então eu encaminho para o núcleo, né? Falo com o Rodrigo, aí a gente monta algo bem direcionado para a APA. Já encaminhei para você, ver se abre aí, por favor. Tá? Eu tô baixando ele aqui. Eu ainda tomei cuidado de trazer o computador, porque tem vídeo, e vídeo às vezes é ruim de abrir, né? Abriu. Peraí, Ah, deixa eu compartilhar aqui, peraí. Ai, ai. Vocês estão. Ué, parou de compartilhar. Vamos lá, deixa eu tentar Foi. de novo. Oi. Oi? Agora sim. ah, legal.
Nós estamos aqui, né, Rodrigo? Isso, Tá bom. exato. E então, de onça, a gente traçou um raio aí que boa parte está dentro da APA, inclusive, né? O que já era de se esperar. E a gente observa também uma outra condição. Você vê uma área verde grande e não vê muita anotação de onça. Isso não quer dizer que elas não ocorram, quer dizer que a gente não viu, né? Então, obviamente, as áreas onde a gente encontrou esses registros são as áreas que têm uma fronteira entre o uso e a ocupação humana e a área mais preservada, mais natural, né? Pode passar, Rúlio, por favor. Aqui, pessoal, vou compartilhar alguns vídeos que a gente conseguiu fazer. Eu não vou, a gente vai tomar o cuidado de não dizer quais são as passagens e os pontos onde isso foi registrado, porque infelizmente a gente ainda tem caça na região. Recentemente a gente teve uma onça que caiu numa armadilha aí de laço, né? Foi para a mata ciliar. Então, é só para a gente ter uma noção, e todas essas áreas são passagens de fauna de área bastante antropizada e fragmentos de área muito próxima à atividade humana, urbana, né? Pode passar, Rojo. Mesmo assim, a gente teve uma diversidade muito grande. Aqui eu trouxe só algumas imagens, aqui são iraras. Eu trouxe só algumas imagens para representar. A gente teve em duas câmeras cerca de 25 espécies diferentes. Aqui a gente tem um coelhinho, né, um tapiti, e nossas amigas capivaras também deram as caras, né? Aliás, elas passam com muita frequência. Você vê que é fila indiana, é organizado aqui a passagem delas. Aqui também as capivaras, né? Eu não sei se aparece os dados da câmera, mas a gente está usando aqui praticamente de duas câmeras só. Só na região aí da APA a gente colocou 6 e vai instalar mais 3 agora. Aqui a gente tem um esquilinho, o catinguelê, né? É um bicho que a gente via mais na região, mas ele ainda está presente. Aqui mais imagens do veado. Essa é a entrada de uma outra passarela. E foi muito produtiva também de espécies. Aqui são cachorros do mato, né? E isso é interessante para a gente ver que as medidas de implementação das passagens de fauna foram assertivas. Os animais estão utilizando as passagens, né? É o resultado que a gente quer ter mesmo. E para fechar, E aqui nossa amiga onça parda, que também é uma estrela muito frequente aí nas imagens que a gente tem capturado. Ela voltando desse fragmento. A gente tem muitas outras imagens, tem mais ou menos aí, mais de 2.000 nessa primeira etapa. E vai ser um desafio muito grande sistematizar esses dados e analisar, né? Porque o trabalho não é só de campo, ele volta para ser climas para a gente poder trabalhar com essas informações. Esses dados, eles mostram para a gente que sim, existe uma assertividade na localização e na implementação das passagens. A gente vai ampliar isso para as passagens aéreas. Ali tem um componente até mais delicado, que ele tem a ver com o trabalho em altura. Mas a gente vai ampliar isso para as passagens aéreas. Eu já fiz uma vez isso algum tempo atrás, né? E também traz informações muito legais. Esse primeiro esforço, ele serve de uma curva de aprendizagem para a gente também, né? Para a gente aprender a trabalhar com essas informações de uma forma, com metodologia, de uma forma mais científica e mais sistematizada. Não é produzir a imagem por produzir. Eu trouxe para vocês algumas que têm boa qualidade, assim. Elas têm um apelo, vamos dizer, visual, né?
mas a gente tem uma série de outras imagens. A gente captou imagem de mão pelada, de paca, de uma série de outros animais, e não com a mesma qualidade, até porque a gente usa algumas câmeras de modelo diferente. Mas o que eu queria trazer para você é que é o início de um trabalho do Núcleo de Fauna Silvestre que pretende apontar quais são os caminhos mais efetivos para a conservação da fauna e possibilitar a proteção de alguns fragmentos que servem para o deslocamento dessa fauna. Boa parte do que a gente viu até agora está dentro das políticas públicas que foram apontadas pela Seclimas, como os corredores ecológicos, as áreas de proteção, né? Mas a ideia é estender esse trabalho. Então é só uma primeira amostra mesmo, né? Um primeiro momento da gente conversar. O monitoramento de fauna, quando a gente fala de instalar uma passagem, é muito importante, é complexo, é demorado, mas o monitoramento de fauna silvestre é importantíssimo para a gente saber se está acertando nisso. Eu vi uma mensagem sobre gato morisco e jaguatirica, nós também pegamos nas imagens. E a gente está agora se aproximando das pessoas que fazem também esse tipo de registro, para incluir esse registro no banco de dados municipal. Então, por exemplo, o Gustavo de Souzas, tem um outro menino que eu não vou me lembrar o nome, mas que também produziu umas imagens muito bacanas, e a gente está conversando de marcar uma reunião para trazer essas informações, georreferenciar e somar de fato com o que já é produzido. A gente tem a Mata da Santa Genebra, a gente tem a Serra d'Água, a gente tem a Unicamp, que também faz monitoramento de fauna. Então, juntar todas essas informações e ter um banco de dados robusto no município para avançar com as ações de conservação de fauna silvestre. Então é isso, pessoal. Queria agradecer aí pelo espaço que foi oportunizado para mim. E obrigado. Obrigada, Rodrigo. A palavra ao Vojo, na sequência, Cláudio Esmeriz, por favor. Não, Rodrigo, por isso que eu queria trazer, né? A Elo já trouxe excelentes notícias, você também, né? Quando a gente começou a ver esse material, então cheio de pauta positiva hoje. E eu queria te perguntar duas coisas, na verdade. Eu sei que essas imagens são todas da APA, né? Então são áreas ali e bem urbanizadas, que você falou que surpreendeu bastante, né? Mas duas coisas. Uma, a onça e o veado estavam passando no mesmo local, né? Primeiro, eu queria que você comentasse sobre isso. E segundo, o que a gente conversou do avanço da recuperação de áreas degradadas, né? Que a gente estava conversando, que o plantio, mas assim, rapidamente, né? Eu sei que dá para falar uma aula sobre isso, mas assim, a gente recupera áreas degradadas com plantio de mudas e tal, atender os critérios, fechamento, né? E que a introdução da fauna, o monitoramento, tudo isso é um avanço, né, na recuperação dessas áreas. Esses dados serão importantes para a gente avançar com isso. Lá no BAV a gente faz vários plantios de áreas, né? A gente, opa, tá recuperada, mas aí vem com abelhas, com a fauna, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá certo. Começar pelo fim. Não, sem dúvida. Hoje, assim como tem projetos de reflorestamento, a gente tem projetos de refaunação, né? Então, a gente precisa entender que isso está completamente interligado. E conhecendo a fauna que circula, a gente pode pensar também em espécies que complementam essa questão, né? Que trazem um suporte para essa fauna. Eu vou dar um exemplo, a gente tem em Joaquim Egídio imagem de lobo-guará. Poxa, é possível a gente incluir num projeto de reflorestamento a lobeira, né? E isso não só do lobo-guará, mas dos polinizadores, né? Os polinizadores são agentes importantíssimos nessa história, eles vão acelerar esse processo de reflorestamento e, como eu falei, tudo interligado. A lobeira é polinizada por um pequeno grupo de abelhas. Se a gente não tem o polinizador, a gente não tem o fruto da lobeira, a gente não tem lobo, né? Então, sem dúvida, Vojo, isso tudo precisa ser pensado de uma forma bem integrada.
E sim, esses passadores de fauna, eles vão trazer as presas e os predadores, né? Em algum momento, a onça vai encontrar com o coelhinho, ela vai encontrar com esses outros animais. E a natureza é assim, né? E que bom que a gente tem ainda essa abundância e consegue manter toda essa diversidade de espécies. Mais para frente, a gente vai avançar para monitoramento dos fragmentos, né? A gente está trabalhando, o Vogel, inclusive, tem contribuído bastante para a gente avançar na aquisição aí de equipamentos que são importantes para isso. A tecnologia está aí hoje para ajudar o trabalho da gente, mas para uma primeira etapa, toda a equipe ficou muito entusiasmada aí com o resultado do monitoramento. Foi muito bacana. E é muito gratificante ver que um trabalho que começou já há alguns anos, que a gente vem tendo a certeza de que essas passagens são utilizadas, né? Acho que essa é a parte mais bacana aí. Cláudia, por favor. Eu gostaria, antes de mais nada, de dizer, Rodrigo, você seja bem-vindo. Eu estou muito contente, te conheço há algum tempo, né? Você, quando eu estava na estação, por várias vezes você foi lá trabalhar com a gente, né? Conversar sobre morcegos, né? Então, assim, te conheço, acho você um técnico excepcional, uma pessoa muito inteligente, muito acessível. Fico muito feliz de saber que você tá junto com a gente aqui para fazer cada vez mais a APA ser sustentável para todo mundo, né? Para a gente, para os animais. E, assim, gostaria também de dizer, assim, que existem muitas ONGs muito interessadas, né? Assim, pessoas, a Proesp, o Instituto de Biologia da Unicamp, né? No papel da doutora Leonore, né? Que é uma parceiraça nossa, né? Aqui na APA, fazendo o levantamento dos primatas, né? Até quando você falou de fazer agora o monitoramento da parte aérea, eu não vejo a hora de ver uns bugios voltando, né? O Ramasco, ele mora lá no Capoeira Grande, e ele disse que já está ouvindo de novo os bugios lá no fragmento, né? Isso para a gente é uma notícia muito boa. O doutor Ricardo, né, o nosso conselheiro lá do São Conrado, também mandou imagens ali na banca de revistas, em frente à portaria do São Conrado, os bugios, né, que já estão retomando. Então, a gente está muito feliz, ele até tem uma demanda interessante, que é a colocação de uma passagem aérea ali próximo dali do São Conrado, que é um local onde foi avistado, né, os bugios. Ele levantou essa, daí eu acho que é interessante, eu acho que vai cair no seu colo esse caso. Então, acho assim, se a gente conseguir, como você já colocou, né, de estar fazendo esse ajuntamento de pessoas e profissionais interessados, a gente fica muito contente, né? A Dulcineia mesmo acabou de passar, né, algumas informações. O Gustavo, que é nosso parceiro, né, sempre eterno Gustavo, com as onças comendo os galos lá. E que mais que eu ia falar com você? Eu gostaria de saber, aí do lado, né, juntando com a Heloísa, como é que a gente está de parceria com a Polícia Ambiental, né, que é a Polícia do Estado, né, a Polícia Militar Ambiental, porque a gente sente uma certa dificuldade de acesso a essa polícia. A gente teve já algumas denúncias ali próximo o condomínio da Fazenda Iracema. Ali tem lotes de 20 mil. E aí tem alguns sítios lá que são pessoas muito queridas e são parceiras nossas. E elas já fizeram denúncias assim, de encontrar um cachorrinho de uma delas, ficou presa numa armadilha. Um cachorrinho escapou, foi para o meio do mato e ele ficou preso. Então, assim, a gente tem notícia de armadilhas ali próximo, e a gente tem também de tiros que são ouvidos, né? E assim a gente percebe que é de caça, não é tiro de grupo de tiro, clube de tiro, não. É assim, eu acho que estão caçando mesmo, ou aves, ou outros animais, né? Então, assim, e a gente sente uma dificuldade muito grande a gente já fez
ofícios para a Polícia Ambiental e a gente não tem nenhum retorno, entendeu? Eles não respondem para a gente. Então, a gente gostaria muito de estar, porque como eles fazem esse papel, né, de fiscalização, de autuação, de chegar junto mesmo, né, papel de polícia, a gente gostaria de estar mais assim, ter mais contato com eles. E como eles estão ali na Avenida Brasil agora, a gente sabe até que eles estão ali sediados junto com a CAT, eu espero, né, que vocês, assim, Seclimas, possa chamá-los para estar mais junto com a gente, tá? A gente sente essa dificuldade de comunicação com eles. Mas é isso, a gente está muito contente, eu acho que o caminho está corretíssimo. Isso tudo anima a gente de mostrar que os corredores ecológicos, né, se recuperados e implantados, os parques lineares, a gente vai estar, de alguma forma, salvando a vida desses animais, né? Então, eu agradeço. Obrigada. Cláudia, agradeço suas palavras e, sem dúvida, a ideia é a gente somar, sim, é um esforço colaborativo mesmo da proteção da fauna. Obrigada, Rodrigo. Devolvo para você, presidente, para o próximo item de pauta. Parabéns, Rodrigo. Você faz um excelente trabalho, todo mundo sabe, né, disso. Então, vamos agora para o nosso 7º item de pauta, que é a análise de protocolos do PMC 2026.009157.557.43, certidão de uso de solo. É você, Cláudia, né? Isso mesmo, presidente. É Cláudia Smith. Eu vou pedir para a Mariela apresentar, então, a nossa manifestação. Essa manifestação ela foi elaborada na Câmara Técnica de Protocolos, tá? A gente tem uma Câmara Técnica e aí, pelo Zap, a gente vai conversando e vai incluindo as sugestões, as recomendações do grupo, tá? Compartilhando? Não. Não? Não. Está compartilhado. Você está compartilhando a reunião, você só escolheu a tela errada. Será? Deixa eu ver, peraí. Então tá, vamos lá. Parar de compartilhar. Compartilhar. Tela. Eu quero a minha tela inteira, eu quero a tela inteira, eu quero compartilhar, mas eu quero mostrar o que eu tinha baixado, né? Só que eu fechei. Desculpa, gente, só um minutinho. Vou pegar aqui de novo, Cláudia. Manifestação, baixar, pronto. Agora sim, fechar aqui. Agora eu vou minimizar e pronto. Volto aqui, compartilhar. Agora sim? Aí! Obrigada. Valeu! Pronto. Vamos lá, então. Então, a manifestação do CONGEAPA, do protocolo, né? 2026, 91.557, dígito 43. Então, o assunto: manifestação do CONGEAPA quanto à análise da viabilidade de um empreendimento de lazer, alimentação e hospedagem em uma gleba rural. Observação: não houve apresentação de nenhum projeto. O interessado é o Adriano Leal Stancati. Aí, aqui temos o código do imóvel rural, a denominação do imóvel rural, desmembramento de um sítio, área de aproximadamente 50 hectares. E o número das matrículas, o quarto oficial de registro, né, onde está o registro de imóveis, onde está registrado a matrícula da gleba. E as glebas A, B e C, desmembradas da fazenda Dona Amélia e do sítio Jaberave. Nome diferente.
no distrito de Souza, Zona de Conservação Geoambiental da APA. A denominação do empreendimento é o Complexo Turístico Hoteleiro, Esportivo e Rural. O uso é para o uso rural produtivo, né? Produção de uvas, né? A viticultura, uso turístico hoteleiro, transitório, uso recreativo, esportivo e de bem-estar compatível com a área rural e com a APA. Aqui embaixo, eu copiei a descrição de todos os serviços, né, dos quinais. Então, eu acho que não há necessidade de ler, mas vai desde serviços gastronômicos, trilhas, hospedagem, chalés, hotel, bangalôs. Então, é uma lista de atividades, todas admissíveis, né? Não necessariamente vai ser efetivado, né, tal empreendimento, mas isso daqui acaba sendo uma análise da possibilidade das atividades. E aí, por fim, dizendo da atividade rural, que seria a gente tem essa grata novidade na nossa região, que é a cultura da uva, né, sendo implantada com sucesso. Então, esse empreendedor também coloca essa atividade como o chamariz do empreendimento. Pode seguir. Então, é um complexo, né, hoteleiro de turismo, e aqui o percentual da área é inferior a 6% da área total de implantação, e a compatibilidade urbanística e ambiental, declara-se que o empreendimento não configura parcelamento do solo, não constitui condomínio, não possui uso residencial, mantém o imóvel como unidade fundiária rural única, não requer alteração de zoneamento ou perímetro urbano, mantém baixa densidade de ocupação compatível com a área rural. A conclusão técnica, né, desse empreendedor é que o uso do solo proposto caracteriza-se como uso rural produtivo por meio da viticultura, uso turístico hoteleiro transitório em regime de hotel-fazenda, uso recreativo e esportivo de baixo impacto ambiental, uso gastronômico e turístico associado à produção agrícola, plenamente compatível com a área rural inserida em APA. E aí a gente vai, né, a gente fez assim uma leitura. Aqui são imagens, né? Claro que são imagens ilustrativas, né, do empreendimento. Hotel, espaço de spa, um espaço de degustação, né, junto com a viticultura. Aqui um espaço de meditação com visual. Então, as imagens são meramente ilustrativas, só para a gente, né, ter uma ideia de qual que seria a intenção. Aí agora a gente vai para... A gente fez uma análise de todos os pareceres, né? Então, a gente tem aqui, só para ter uma noção. Aqui do lado embaixo, do lado esquerdo, é o entre verdes. Esse pontilhado é o perímetro urbano. E essa área rosa é a zona de conservação geoambiental oeste, né, que a gente tem várias, a gente tem a geoambiental lá próxima do observatório, e tem essa aqui também, mas aqui para a região de Souzas. E aqui em roxinho é a área do empreendimento, né? Só para ter uma noção. Então, é próximo ali do Entre Verdes. E aqui, aquela linha fazendo a curva aqui do lado direito é o Rio Atibaia. Pode descer. Subir. Então, aqui eu coloquei alguns trechos, rapidamente, do parecer da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, né, que é o primeiro passo quando chega o protocolo, vai para lá. Então, o empreendimento é concebido como hotel-fazenda de alto padrão, mantendo o caráter rural do imóvel por meio da produção agrícola efetiva, associada a atividades turísticas transitórias e de baixo impacto ambiental. Aí, depois a gente volta, né, ao uso rural, que é o cultivo agrícola da uva. Pode descer, subir.
o uso turístico e o uso recreativo. As demais atividades podem vir a ser admissíveis no local com as seguintes condicionantes: não alterar a configuração rural do imóvel, nem construir novas edificações que alterem a ruptura da paisagem ou descaracterizem o meio rural, o que deverá ser avaliado pelo órgão gestor da APA, assegurando o mínimo impacto paisagístico e ambiental. Não havendo descaracterização do meio rural ou ruptura da paisagem, as demais atividades pretendidas deverão manter e comprovar vínculo com a atividade rural na propriedade, oferecer entretenimento e vivência no campo, não promover práticas esportivas motorizadas e eventos correlacionados, respeitar a limitação de participantes de eventos a serem definidos pelo órgão gestor, acomodar todos os veículos dos visitantes dentro da propriedade, não promover poluição sonora e visual, não promover parcelamento irregular, não promover subdivisão da propriedade e respeitar o anexo 3, né, do plano de manejo, que é o PUOT nosso, os parâmetros de uso e ocupação da terra, e respeitar as restrições da resolução 157/18 do CONDEPAC. Por quê? Porque a gente tem um fragmento tombado aqui, ó. Todo esse azul é um fragmento tombado, né, que faz parte de uma resolução grande que a gente tem de todos os fragmentos de mata nativa de Campinas, e esse aqui é um deles, né? Então, ele tem toda uma regulamentação de área envoltória de 30 a 300 metros, né, que são as duas áreas envoltórias, e ali tem gabarito de altura, o que pode, o que não pode. Então, tem que estar dentro dessa resolução, né, seguindo todos os parâmetros sobre essa mata tombada. Isso é um ponto super importante também. Aí aqui diz também, né, que o empreendimento alertamos o parcelamento do solo, incluindo empreendimentos habitacionais, que é proibido na zona de conservação geoambiental, né, nós estamos falando de uma área rural. E os mesmos se aplicam à comercialização, destinação de uso exclusivo, privado, o que configura parcelamento irregular e que é proibido na APA, né? Então, isso daqui é só um alerta, né, que a Secretaria de Planejamento coloca. E esclarece também que esta análise se dá estritamente no âmbito de solicitação de ficha de zoneamento e uso para a área fora do perímetro urbano, e não contempla ocupação do solo, né? Então, é mais isso mesmo, é uma ficha de certidão de uso, não da ocupação do solo, que aí entra no licenciamento que vem posteriormente. Aí ressaltamos que as atividades admissíveis deverão ter parecer técnico conclusivo, atendendo os parâmetros e critérios elencados no plano de manejo, né? Que deve ser emitido pela Seclimas, né? A Seclimas, então, que é a autora desse parecer conclusivo. Então, a Secretaria de Planejamento, né, fez esse parecer muito bem feito, né, e assina a Miriam Lisandra Beltrame de Oliveira Lima, que é a técnica da Secretaria de Planejamento. E aí, alguns trechos do parecer técnico ambiental da Secretaria do Clima. Cumpre pontuar que, conforme o Decreto Municipal 17.313 de 2011, a análise do pedido de certidão não é autorização para a realização de atividades, mas sim uma análise da viabilidade da mesma na área indicada, não substituindo a necessidade de pedido de alvará e de outras eventuais autorizações ambientais e urbanísticas em nível municipal, estadual ou federal. Dessa forma, na qualidade de órgão gestor, nos manifestamos quanto ao enquadramento da atividade proposta dentro das restrições e permissões estipuladas no plano de manejo. E é bem isso que hoje mesmo teve uma pessoa que me perguntou assim, hoje vocês vão estar aprovando um hotel na APA? Então, assim, as pessoas elas têm que ter o discernimento de saber que, primeiro, antes de mais nada, é uma análise do pedido, né? Todo o restante vem na sequência, apresentação de projeto, executivo, plano altimétrico, vem todo na sequência. O que está sendo aqui analisado é a permissão do uso, se é uma atividade pertinente, se é admissível, se é proibida.
é esse aqui o nosso papel de analisar, né? E aqui repete, né, falando do fragmento de mata tombado, né, que chama Estância Santa Isabel, que é a mata tombada. Pode subir. Os dois pareceres são muito próximos, né? Tecnicamente, o assunto foca bastante nisso, né? No fragmento de mata tombada. E para a realização das atividades pleiteadas, a permissibilidade está condicionada às características da ocupação e à existência de vínculo da atividade com o meio rural, conforme já exposto. Não há óbice à atividade do cultivo de uva, né? Claro, a qual apresenta vinculação no contexto, ou seja, é uma das atividades que não tem, né, é permitida. Agora, o hotel e as outras atividades, elas são admissíveis aqui nesse contexto. Olha lá. Quanto às demais atividades, estas poderão ser admitidas desde que não impliquem em alteração da configuração rural do imóvel, nem a implantação de novas edificações que promovam ruptura da paisagem, que a gente está querendo dizer que ninguém vai construir uma torre de apartamento de 20 andares, né? Isso, a gente já tem os gabaritos, né, de altura permitidos, para não fazer essa ruptura da paisagem e descaracterizar o rural. Que a gente tem no município, né, desse 1/3 de APA, aproximadamente 50% ainda é área rural, né? E como a gente teve um plano diretor que não que o rural de Campinas terminou, mas assim, como houve uma lei de agora de expansão, que pode acontecer uma expansão urbana no rural em determinadas áreas, a nossa APA, de alguma forma, ela está protegida. O que é rural, o que é urbano, né? Então, o que a gente quer? Que não haja essa descaracterização do meio rural aqui na área de proteção ambiental de Campinas. Aí fala da gleba não deverá possuir cercamento em seus limites que impeça o fluxo da fauna, né? Quando a gente fala em cercamento, a gente está falando aqui em muro, né? A gente está falando em cercamento que cause dificuldade para a fauna atravessar. A presença do fragmento de vegetação nativa reforça a importância da recuperação das APPs, as quais desempenham função de corredores ecológicos. Então, a recuperação das APPs é muito importante. E aí tem toda as taxas de ocupação que no plano de manejo a gente acabou compondo junto, né? Que é muito interessante, que é da área total do imóvel, a ocupação máxima seria de 20%, que seria denominado o setor de produção. E depois tem o setor de preservação ambiental, que seria até 20%. Se você ocupar 20%, aí tem que ter uma contrapartida para aumentar o setor de preservação ambiental. Isso aí tudo tem a tabela no nosso plano de manejo, né? Então, todos esses itens têm que ser observados. Pode subir. Pode subir. E aí... Pode subir. A gente não tinha visto o CAR, aí a gente conversou com o Vogel, ele já encaminhou, né, o CAR, a gente já analisou, e a gente só solicita que ele seja anexado no protocolo. E aí, nossa manifestação. Pode voltar um pouquinho? Como inicialmente somente consta uma consulta da possibilidade da implantação do complexo turístico hoteleiro, esportivo e rural, e considerando os pareceres técnicos emitidos pelos órgãos municipais
e sendo atividades admissíveis na respectiva área da APA de Campinas, aguardamos a apresentação do projeto executivo que deverá seguir todas as normativas e restrições apontadas pelos pareceres. Alertamos para a necessidade urgente do aprimoramento e regularização das construções na área rural e seus licenciamentos. A Lei Complementar 295, de 3 de dezembro de 2020, no seu artigo 12, diz que compete ao órgão gestor da APA de Campinas analisar as solicitações de aprovação para atividades e empreendimento nos imóveis rurais da APA, enquadrados como admissíveis, conforme anexo 2 dessa lei complementar. E no parágrafo único diz: os procedimentos para emissão das aprovações de que trata o caput desse artigo serão objeto de regulamentação específica, inclusive quanto ao momento da manifestação do Conselho. Então, somos favoráveis ao andamento do processo. Tá? E só fazendo esse alerta de que há uma necessidade urgente da gente aprimorar essa regularização das construções, né? Que na sequência, com certeza, vai ser apresentado esse projeto do hotel, tudo. Então, essa regularização, ela é importante não só para esse empreendimento, como para os demais que virão. É isso. Presidente, precisa colocar em votação o parecer. Então, vamos pôr em votação o parecer apresentado pela Cláudia, 2026, protocolo 2026.0009155743. Os conselheiros que aprovam o parecer permaneçam como estão. Os que não forem favoráveis se manifestem, inclusive pelo chat. Não há manifestações de contrários nem abstenções, secretário. Estão aprovados o parecer por todos os nossos conselheiros. Isso é muito importante, inclusive, para a gente definir esses parâmetros dentro da nossa APA, né? Então, vamos lá agora para o nosso 7º item de pauta e demais assuntos de interesse do Conselho. A Miriam pediu a palavra, por favor, Miriam. Eu só queria complementar, Cláudia, que é uma coisa que eu sou da Secretaria de Planejamento, que a gente sempre coloca, que é aquela questão, manter a característica rural, não romper a paisagem. Então, assim, eu reafirmo o que já foi falado na outra reunião e que você colocou hoje. É uma coisa que a gente tem que regulamentar, porque, assim, enquanto técnica, eu não consigo sozinha falar, não, preservou ou não preservou, manteve ou não manteve a paisagem. Então, só reforçando o que vocês já falaram na outra reunião e agora, que realmente é uma regulamentação que a gente precisa encarar uma hora e fazer isso de uma forma clara para todo mundo, né? Perfeitamente. Obrigada, viu, Miriam? E parabéns, viu? Seus pareceres são sempre muito bons. Obrigada. Presidente, não temos outros inscritos para outros interesses do Conselho. Então, quero falar a todos aí, nós estamos aí desde ontem, né? A SEMEI, a Semana do Meio Ambiente, e a gente vê a nossa APA, tanta coisa boa acontecendo, a recuperação, a nossa fauna. Então, isso é muito bacana, isso valoriza o empenho de todos nós, conselheiros. Quero aqui que vocês estendam o convite aí a todos os que puderem, através da nossa rede social, que a nossa SEMEI, a Semana do Meio Ambiente, vai até o dia 5 de junho, e nós temos mais de 130 atividades de conscientização ambiental, de conhecimento cultural. Então, é muito importante essa interface entre os nossos departamentos, a sociedade civil e a academia. Então, muito obrigado e divulguem isso, vamos divulgar tudo isso de bom que a gente tem na nossa cidade, né? Então, sem mais assuntos de pauta, eu declaro encerrada a 20ª reunião, a 20ª não, a reunião ordinária do dia 26 de maio de 2026. Presidente, a Renata pediu a palavra.
Pois não, Renata. Em tempo ainda, Renata, por gentileza. Presidente, então, né, estou no aguardo aqui da vossa visita, junto com o Vogel, e a gente vê aquela nascente lá, né? Aquela nascente lá tá feio ali o mato, e até a pessoa que me ajudou da outra vez que nós batemos as fotos, ela conversou com o rapaz da regional aqui, para que ele pudesse dar uma cortadinha, né, tirar um pouco dos galhos que a turma joga lá, e ele falou que não, que ele não, que isso não seria prioridade para eles, né? Na verdade, para ele tem uma outra prioridade, né? Que seria arrumar as ruas aqui para a gente. Então, na verdade, eu insisto em falar que a R ela precisa ser prioridade para a APA, né? Também. Não só para as nossas ruas, né? As nossas ruas é prioridade para a prefeitura. E, é claro, a regional é da prefeitura, mas eu acho que ela teria que ter um olhar mais ambiental, né? E então eu gostaria muito que você pudesse vir aqui, né, para a gente conversar um pouco, nós, membros da associação, aqui, né, junto com a Vigilância Solidária, pudesse dar uma olhada aqui para a gente, né, e estar presente aqui também desse outro lado da APA, tá bom? Tá bom, Renata, é justo o seu pedido. Eu estou em débito com você dessa visita. O Vojo já esteve no local, já me reportou. Mas também, como eu sou filho de Deus, eu estou voltando hoje, tirei 15 dias de férias e prometo para você que mais rápido possível nós vamos estar fazendo a visita aí, tá bom? Tá certo. Tá, Obrigado, gente. tá Opa, resolvido. Obrigado. tá certo. Um abraço a todos, até a próxima. Deus abençoe. Boa Boa noite. noite, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite a noite. todos.